Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, boa noite. No Rio de Janeiro, operação prende grupo especializado em furto de petróleo cru. A polícia descobriu que, para transportar o petróleo roubado, a quadrilha financiava as viagens dos motoristas de caminhão. Em Petrópolis, a denúncia de voluntários. Eles estariam sendo impedidos pela prefeitura de ajudar as vítimas da tragédia provocada pela chuva. A gente veio aqui por amor, a gente não tá ganhando R$1 pra estar aqui, a gente nem quer. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não vai interferir no preço dos combustíveis. A declaração foi dada durante uma conferência promovida por uma instituição financeira que reuniu políticos e outras personalidades para debater o futuro do Brasil. A repórter Mônica Vieira tem mais detalhes para a gente ao vivo sobre a participação do presidente nesse evento. Boa noite para você, Mônica. Oi, Augusto. Boa noite para você e para todos que acompanham o Rede TV News. Olha, acompanhado dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Ciro Nogueira, o presidente participou da conferência. Entre os assuntos falados, ele comentou a alta da inflação e o preço dos combustíveis. Ele reconheceu que o valor está alto e criticou a política aplicada na cobrança do ICMS aplicada pelos estados sobre o litro do combustível e falou ainda que não pretende interferir no valor da gasolina. Vamos acompanhar. Quando se fala, por exemplo, da inflação de alimentos, que teve no mundo todo, no Brasil não foi diferente. Então a inflação, no meu entender, parte por aí. É nós criarmos empregos, combate a inflação e criar também mecanismos de produção no Brasil. No caso, o alimento, o mais importante. No tocante ao preço do combustível, que faz parte de uma correia transmissora da inflação, o dólar, ao bater R$5, compensa aumento do Brent lá fora. Então, estamos chegando a 50 dias sem reajuste do combustível. Eu não tenho como interferir, não vou interferir, mas eu acho que vai continuar esse preço, apesar de um pouco alto, apesar de termos que discutir a composição do preço do combustível, porque o ICMS incide em cima do preço final da bomba. Inclusive, o álcool é tributado. O álcool caiu de 1,30 nos últimos meses e na bomba não baixou um centavo. A mesma coisa a gasolina, também não baixou, por causa dessa política aí errada do ICMS. Mas tudo bem. A previsão de inflação no corrente ano está na casa dos 5%. No final, o presidente Jair Bolsonaro falou da pandemia da Covid-19, falou que o país comprou mais de 400 milhões de doses para poder imunizar a população e que o Brasil é o país que mais imunizou contra o vírus. Ele acredita que a pandemia está chegando ao fim e chegou a criticar mais uma vez o passaporte, a exigência do passaporte da vacina. Mônica Vieira, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Mônica. Olha, a Petrobras registrou lucro líquido de 106 bilhões de reais em 2021. É o maior da história. A estatal divulgou que esse montante representa um avanço anual de 1.400%. Segundo a empresa, o aumento expressivo do lucro se deve principalmente à alta de 77% do preço do barril do petróleo em reais, além de maior volume de vendas no mercado interno. O dólar terminou o dia hoje em queda de 0,95%, cotado a R$ 5,00. Foi a quarta baixa seguida e o menor patamar frente ao real em 8 meses. Segundo os economistas, o conflito entre Rússia e Ucrânia é um dos motivos para a queda da moeda norte-americana. O decreto que cria o novo RG foi assinado hoje. Os institutos de identificação terão até o dia 6 de março para se adequar à mudança. O governo federal lançou a Carteira Nacional de Identidade com um único número, o do CPF, para todo o país. O novo documento, que será gratuito, tem o objetivo de coibir fraudes.
Hoje, no país, é possível, em caso de perda, tirar o RG em outro estado com um número diferente. A emissão do documento permanece sob responsabilidade das Secretarias de Segurança Pública de cada estado e do Distrito Federal. A nova carteira é considerada mais segura por causa da possibilidade de validação eletrônica de autenticidade por QR Code. O Tribunal de Contas da União pediu à Procuradoria-Geral da República e à Receita Federal o bloqueio dos bens do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O TCU investiga suposto conflito de interesses de Moro ao atuar na consultoria americana Álvares e Marçal. A empresa é responsável pela defesa de empreiteiras investigadas pela Lava Jato, operação em que o ex-ministro atuou como juiz. De acordo com o Tribunal de Contas, há indícios de que ele tenha repassado informações privilegiadas para beneficiar os clientes. Como a apuração está em fase inicial, o bloqueio dos bens ainda não será realizado. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 25.772.000 pessoas se recuperaram da doença. 2.065.000 estão em acompanhamento e, desde o início da pandemia, mais de 646.400 pessoas morreram por causa da Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o segundo autoteste para a Covid-19 no Brasil. O produto registrado é o autoteste Covid AG Detect, fabricado pela empresa Ecodiagnóstica. O exame será fabricado no Brasil e utiliza a amostra de secreção nasal recolhida em cotonete. O resultado sai em 15 minutos. Assim como no primeiro autoteste, a Anvisa analisou uma série de requisitos técnicos, entre eles a facilidade para o uso do consumidor e o gerenciamento de risco. Ainda não há uma previsão de quando os produtos estarão disponíveis no mercado. E ainda falando de Covid-19, as mortes pela doença caíram pela primeira vez neste ano em São Paulo. A taxa de ocupação nos hospitais também está diminuindo, viu? Durante coletiva de imprensa, o governador João Dória anunciou uma queda de 11% nos óbitos. De casos provocados pela variante Ômicron, os números começam a cair. Hoje o estado tem pouco mais de 6.000 internados em UTIs e enfermarias. A taxa de ocupação hospitalar é de 56% no estado e de 54% na Grande São Paulo. A queda das novas internações na última semana foi de 27,9%. Pela primeira vez nesse ano, as mortes por Covid caíram em todo o estado. A redução é de 11% em relação à última semana. O governo de São Paulo atribui a queda ao avanço da vacinação. Consolidando essa tendência de redução de internações e, felizmente, redução de óbitos também. O avanço da vacinação foi a grande responsável para evitar que a variante Ômicron causasse uma mortalidade em grande escala em São Paulo. Os médicos, os cientistas estavam certos. Com a diminuição nos números, o Comitê Científico de São Paulo avalia o fim da obrigatoriedade do uso de máscara. Nós temos um decreto no estado de São Paulo, em que o uso obrigatório das máscaras se estende até o final do mês de março. Então, vamos continuar fazendo essa avaliação. É possível que, em algum momento, nós possamos fazer esse anúncio. Você acompanha agora alguns flagrantes de crimes. Todos aconteceram no litoral paulista. A diretora de uma escola em Caraguatatuba, em São Paulo, foi esfaqueada por um aluno. Câmeras de segurança registraram o ataque. A diretora aparece conversando com um estudante. No momento em que abre o portão, o adolescente de 16 anos saca a faca e parte para a agressão. A diretora ficou ferida no abdômen, braço e perna. A profissional de educação passou por cirurgia e continua internada. O garoto foi apreendido e vai responder por ato infracional correspondente à tentativa de homicídio. Em Santos, o flagrante de mais um crime. Uma mulher caminha pela rua quando é abordada por dois bandidos que estavam de bicicleta. A vítima corre na direção oposta, mas é surpreendida por mais um assaltante, que dá um soco no rosto dela. A advogada de 43 anos cai, mas se levanta e sai correndo.
Um dos criminosos volta e pega os pertences da vítima. Ninguém foi preso. Na Praia Grande, uma idosa de 66 anos foi a vítima. Ela é surpreendida pelo criminoso armado com uma faca ao entrar no prédio. Já no saguão, é golpeada várias vezes no braço. O ladrão fugiu com a carteira dela. A idosa foi levada ao hospital e já teve alta. A polícia do Distrito Federal investiga uma cena inusitada que foi divulgada nas redes sociais. Um grupo de homens armados parou o trânsito de uma avenida movimentada. E veja só qual foi o motivo. Parecia cena de filme. 9 homens com armas de grosso calibre param o trânsito para que uma mulher com vestido vermelho atravesse a rua. As imagens foram feitas em uma avenida de um importante centro comercial do Distrito Federal e chamaram a atenção das autoridades. A mulher é Dilma Laine Barbosa e tudo não passou de um ensaio fotográfico de casamento. Dilma e o marido são praticantes de tiro esportivo. O problema é que eles não pediram autorização para parar o trânsito e fazer as gravações com as armas na rua. Dilma chegou a postar as imagens nas redes sociais, mas depois apagou tudo e não responde à imprensa. A Polícia Civil investiga o caso e afirmou que os participantes do vídeo podem ter cometido o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Um avião de pequeno porte com 2 pessoas a bordo caiu na tarde desta quarta-feira sobre uma casa em Balsas, no interior do Maranhão, cidade que fica a 800 quilômetros da capital São Luís. O vídeo do acidente foi registrado pelos moradores da região. Parte do forro da casa ficou destruído. Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião caiu logo após a decolagem. Os 2 ocupantes do avião e o morador da residência foram todos socorridos com vida. As causas do acidente estão sendo investigadas. Morreu nesta noite, aos 43 anos, Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. Ela foi internada no dia 11 de fevereiro em Aracaju com problemas renais. A situação se agravou, Paulinha entrou em coma e foi transferida para a UTI. A partir daí, precisou fazer diálise. De acordo com nota do hospital, a morte foi em decorrência de um quadro de comprometimento multissêmico. Paulinha era casada com o modelo Clebinho Santos e não tinha filhos. Bom, agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, o tempo quente continua em praticamente todo o Brasil e os termômetros passam dos 30 graus em várias regiões. E a chuva que caiu na tarde de hoje em São Paulo causou alagamentos e algumas casas foram invadidas pela água. Essas imagens foram feitas por moradores de Carapicuíba. Amanhã o sol aparece, esquenta em São Paulo, mas à tarde tem previsão de chuva em pontos isolados, só que com mais volume no litoral. No Espírito Santo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o sol aparece pela manhã, à tarde o céu fica carregado e chove. Em Petrópolis, que fica na região serrana do Rio, amanhã ainda deve chover, só que com menos volume, mas como o solo está encharcado, o risco de alagamentos e deslizamentos de terra continuam. Os termômetros amanhã também não passam dos 27 graus e na sexta-feira a mesma coisa. No sul, dia claro e quente em toda essa área do Rio Grande do Sul e com possibilidade de chuva em grande parte de Santa Catarina. No Paraná, o céu fica carregado e pode ter pancadas no período da tarde. Já no Nordeste, o dia vai ser ensolarado, mas deve chover em toda a faixa leste, que vai desde o Maranhão até o sul da Bahia. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Chegam ao 9º dia as buscas por desaparecidos na tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A repórter Aline Araújo está na cidade e acompanha os trabalhos das equipes de resgate. Nós vamos conversar com ela agora ao vivo. Boa noite para você, Aline. Qual é a situação neste momento em relação às vítimas? Boa noite a todos. Bom, a nota atualizada da Polícia Civil informa que já são 204 mortes na tragédia. 188 corpos foram reconhecidos e cerca de 50 pessoas
continuam desaparecidas. Nós estamos hoje aqui na Igreja Santo Antônio, que fica no bairro Alto da Serra, uma das áreas bastante afetadas pelo deslizamento. E durante a tarde aqui na cidade voltou a chover. Foi uma chuva rápida, não foi nada forte, mas o suficiente para interromper o trabalho de resgate dos bombeiros e da Defesa Civil nas encostas aqui da cidade. Logo depois dessa chuva, veio uma cerração muito forte. A cidade ficou completamente tomada por uma neblina. Mas mesmo assim, logo que a chuva passou, os bombeiros retornaram e nesse momento eles estão trabalhando nas encostas no trabalho de resgate que aqui é feito dia e noite. E em meio a tantas notícias tristes, uma traz um pouco de leveza. Na manhã de hoje, os bombeiros do Rio resgataram aqui em Petrópolis uma gatinha que sobreviveu 9 dias soterrada em meio à lama e aos escombros. Ela foi batizada com o nome de Vitória. Os bombeiros levaram a Vitória até uma clínica veterinária onde ela está sendo cuidada. O estado de saúde dela é bastante delicado, até porque ela sobreviveu a condições muito precárias de vida. Mas com certeza a torcida é grande e a Vitória vai ficar bem. Bom, e se estamos falando de vida, não tem como a gente não falar da solidariedade que a gente encontra aqui pelas ruas da cidade. Esse trabalho de ajuda às vítimas é feito principalmente por voluntários. Só que esses voluntários estão reclamando de muita burocracia na hora de ajudar. Eu conversei com algumas dessas pessoas. Veja na reportagem. Quem está na busca por vítimas também precisa de força. E para estes homens, ela está na fé. Aqui, o cuidado com o próximo está por toda parte. A montanha de roupas é resultado de doações. Água e alimentos também não param de chegar por aqui. Muitas pessoas que organizam áreas de doações como esta, aqui no bairro Alto da Serra, são voluntárias. Pessoas que há uma semana só se propõem a ajudar, mas que nos últimos dias denunciam estar enfrentando dificuldades para colaborar. As pessoas vêm buscar a cesta com a gente. Infelizmente, eles falam que todos os postos estão pedindo cadastro, identidade, CPF, só que metade das pessoas que estão precisando, se você perde uma casa com tudo dentro, você não tem o seu documento para apresentar, para fazer um cadastro. Eu acho que num caos, o que a gente menos precisa é burocracia. A Escola Rui Barbosa é um dos abrigos da cidade. Ela fica na região do Morro da Oficina, uma das mais atingidas pelos deslizamentos em Petrópolis. Aqui estão morando muitas vítimas, mas este vídeo, feito na segunda-feira, mostra a retirada de medicamentos do local. Eles estavam sendo usados por médicos voluntários. A decisão, segundo os profissionais, foi tomada pela prefeitura. As pessoas estão aqui, nem medicamento elas vão ter mais. Uma das médicas gravou um vídeo revoltada. Eu vim fazer uma denúncia. Os voluntários estão sendo expulsos do Colégio Rui Barbosa, porque eles estão alegando que quem quiser ser voluntário por Petrópolis aqui, precisa ir na Secretaria de Saúde, fazer um cadastro que vai ser avaliado. O morro atrás de mim tinha pessoas que moravam ali. E quem está cuidando dessas pessoas somos nós. O clínico geral, João Alberto, saiu de Minas Gerais e veio para Petrópolis logo após a tragédia. Ele também foi comunicado por uma funcionária da prefeitura que os atendimentos voluntários na Igreja Santo Antônio seriam suspensos. Disseram que não ia ter atendimento médico da equipe da saúde em geral durante a noite, sendo que a noite é onde os pacientes mais precisam, não conseguem dormir e tudo mais. Simplesmente bati o pé e falei, daqui eu não saio, pedi autorização ao padre e estou aqui até hoje. A Patrícia é uma das pacientes do João Alberto. Ela perdeu 2 familiares na tragédia e não pode voltar para casa. O imóvel está condenado. O pouco que restou foi a solidariedade. Isso aqui tá uma calamidade, não é só problema físico, não. Tem problema mental também. Cabeça da minha família, cabeça de todo mundo que perdeu, dos meus amigos, que foram muitos amigos que a gente perdeu aqui no Alto da Serra. E como é que a gente vai ficar sem médico? Bom, a Prefeitura de Petrópolis não quis gravar entrevista, mas se manifestou por meio de uma nota da assessoria de imprensa. De acordo com a nota, a Prefeitura diz que as denúncias apresentadas na reportagem não são verdadeiras. O que está acontecendo é que está sendo feito um cadastro de todos os profissionais da saúde que estão atuando como voluntários aqui no município por causa de uma ajuda dos governos federal e estadual.
A prefeitura nega que enfermeiros, médicos tenham sido expulsos dos locais aonde eles estão atendendo voluntariamente. De acordo com a prefeitura, a maioria dos voluntários já preencheu esse cadastro, que solicita informações básicas, como nome completo, endereço e registro profissional. Isso seria para garantir a qualidade do atendimento e evitar fraude. Voltamos ao estúdio. E para encerrar a edição de hoje, vamos mostrar a ação ousada de um paraquedista australiano no Rio de Janeiro. Veja só. Jay Driscoll pula de paraquedas do Morro Dois Irmãos, no bairro do Vidigal. São mais de 500 metros de altura. Uma câmera está acoplada ao equipamento e a intenção é pousar no terraço de um hotel lá embaixo. Ele passa mais de 2 minutos no ar até atingir o topo do edifício sem autorização. Os seguranças logo percebem e correm para a cobertura. Depois de uma rápida conversa, o atleta aparentemente concorda em descer. Mas aí vem o momento mais surpreendente. Driscoll corre, sobe no parapeito do prédio, prepara novamente o paraquedas e dá um salto para um novo voo. Desta vez o percurso é bem menor, cerca de 100 metros até aterrissar na praia do Vidigal. A direção do hotel não comentou o caso. Nas redes sociais, o australiano disse que estava comemorando o aniversário e classificou o dia como épico. Arriscado, hein? Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o programa Super Pop com Luciana Gimenez. Uma ótima noite.